Olá, hoje nós vamos trabalhar o tema de cultura organizacional. Como objetivo de aprendizagem, nós vamos definir o que é cultura organizacional, descrever as suas principais características, comparar efeitos funcionais e disfuncionais da cultura organizacional sobre as pessoas e organização, identificar os fatores que criam e sustentam uma cultura organizacional, verificar como que essa cultura é a origem da cultura dentro das empresas, mostrar como que a cultura é transmitida, né, para os seus funcionários, como os valores da cultura são transmitidos e compreendidos pelos funcionários, demonstrar como se pode criar uma cultura ética e mostrar como a cultura nacional pode influenciar e afetar a forma como a cultura organizacional é levada para um país diferente. Ou seja, a cultura nacional, ela tem influência nas culturas organizacionais. Isso é importante para a gente quando a gente pensa nas multinacionais, né, e nas suas subsidiárias. A matriz pode ter origem, né, tem a origem em um país e nos diversos países a cultura dessa matriz ela é influenciada então pelas culturas nacionais. Então, o que é uma cultura organizacional? Tem uma máxima, né, que diz assim, cultura organizacional a gente não consegue definir bem, mas quando a gente vê um evento ou um acontecimento dentro da empresa, nós identificamos, falamos, isso é cultura organizacional, isso é da cultura organizacional, né? Ou seja, ela não dá para você tirar uma foto instantânea dela. Você vê artefatos, nós chamamos de artefatos ou de símbolos, né, ou de eventos, enfim, histórias, tipos de práticas dentro da empresa que caracterizam determinadas organizações, né, que as diferenciam das outras. Então, alguns exemplos, né, de culturas, de sistemas de valores compartilhados pelos membros da organização, é a questão da inovação, né, empresas que têm cultura voltada para a inovação. Então, os funcionários constantemente são estimulados para ser inovadores, para assumir riscos, né, para estar aberto a novas experiências. Assumir realmente riscos e não ser punidos por isso. Atenção, empresas que têm atenção, valorizam a atenção aos detalhes. Ou seja, deve mostrar muita precisão, análise, atenção aos detalhes. Orientação para resultados. Os dirigentes focam mais nos resultados do que as técnicas e os processos empregados para o seu alcance. É interessante a gente entender que não só os resultados são importantes, mas os meios com os quais a empresa se utiliza, né, para atingir os resultados. Para que a gente possa criar uma cultura ética, eu acredito que os meios têm que estar bem pensados em relação aos resultados que você quer atingir. Não é atingir o resultado a qualquer preço, ou seja, os fins justificam os meios. Tá? O foco na pessoa. Empresas que valorizam, né, as decisões dos dirigentes, então, levam em consideração a participação das pessoas e o impacto que essas decisões têm sobre as pessoas. Foco na equipe. As atividades de trabalho são mais organizadas em torno de equipes multifuncionais, né, trabalhos coletivos em detrimento de trabalhos individuais. Empresas que têm sistema de valores muito voltados para a agressividade. Promovem ambientes, né, bastante hostis, as pessoas são competitivas, né, são bastante agressivas, então isso causa também um ambiente propício ao estresse, como nós conversamos em aulas anteriores. E a estabilidade são organizações, então, onde as atividades organizacionais enfatizam mais a manutenção do status quo, né, em vez do crescimento. Então, vamos manter do jeito que está, como sempre fizemos, né, sem sair da zona de conforto. Bom, então, quando nós falamos de cultura, quando nós pensamos numa cultura dentro da organização, ou mesmo quando nós pensamos no nosso sistema de valores, então a cultura ela expressa, né, os valores essenciais compartilhados pela empresa. Então, nós podemos imaginar, uma empresa ela tem várias camadas de culturas, né? A cultura, a gente pode pensar que tem uma parte mais evidente, que são os artefatos, que são os símbolos que nós vemos e identificamos como isso é característica da cultura desta empresa. Tem subculturas, né, onde os departamentos, por exemplo, dentro de uma organização, área de marketing, área de finanças, de recursos humanos,
têm subculturas. Por quê? Porque elas têm rituais específicos, a linguagem, né, caracteriza essas áreas, e tem valores, então, que são compartilhados por esses grupos específicos. É claro que esses valores dessas subculturas, né, que elas evidenciam o que é importante para essas áreas, não devem estar em descompasso com a cultura dominante da empresa. Né? Por quê? Porque exatamente essa cultura dominante, né, que é a parte mais externa, junto com essas subculturas, elas estão enraizadas no que nós chamamos de valores essenciais, que são os valores básicos e dominantes que devem ser compartilhados por todos dentro da organização. Então, nós temos a questão das culturas fortes, né, e as culturas fracas dentro das empresas, e a gente vai trabalhar mais à frente, as consequências os pontos positivos e negativos de se ter uma cultura forte e uma cultura fraca. E a formalização, o excesso de formalização. A formalização pode auxiliar, sim, bastante, né, em relação as pessoas entenderem quais são as normas de conduta, o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode, mas ela também pode ser um passivo dentro de um processo de mudança cultural. O que fazem as culturas, então, dentro da empresa? A cultura ela tem um papel, então, de definição de fronteira. Ela caracteriza uma empresa, ela diferencia uma empresa da outra no sentido cultural, o que é aceitável ou não dentro daquela organização. Proporciona, então, esse sentido de identidade para as pessoas que fazem parte dessa empresa, facilita o comprometimento com algo maior, né, do que os interesses individuais, né, de cada colaborador, vai estabilizar esse sistema social, né, enfim, existem regras, existem valores compartilhados, e serve como um sinalizador do sentido, enfim, de sentido e mecanismo de controle, né, que orienta e dá forma às atitudes e comportamento dos funcionários. A gente vai ver que cultura forte, muitas vezes ela depende pouco da formalização, porque os valores eles são tão compartilhados e os gestores, os líderes, eles transmitem tão bem o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não, que às vezes nem precisa de tanta formalização. A cultura define, então, as regras do jogo. Então, a cultura de uma empresa, ela cria o clima organizacional. Ou seja, como que os indivíduos, como que os colaboradores percebem, né, e compartilham, então, os valores desta organização e o ambiente de trabalho, enfim, o estilo de liderança, como que se dá as relações de trabalho dentro da empresa. A cultura ela entra como um passivo quando nós temos, então, aquilo que nós comentamos, né, a cultura quando é muito forte, né, e diante de uma mudança necessária, ela pode agir como um passivo. A questão da institucionalização, né, a empresa ela adquire vida própria, independentemente do tipo de serviço ou tipo de produto que ela tem como responsabilidade, ela sozinha, ela é uma instituição, né, que se basta sozinha. É uma barreira à diversidade, porque, na verdade, nós estamos falando da necessidade de ter pessoas diferentes, né, com perspectivas diferentes dentro da empresa. E, na verdade, quando a cultura forte, ela pode ser um passivo porque ela faz com que as pessoas, quando entram na empresa, elas forçam uma adaptação, né, dos valores para que haja, então, um alinhamento entre os valores da pessoa que está entrando nova, né, das pessoas que vêm, então, do ambiente externo para o ambiente da organização. Então, fica um paradoxo, porque na medida em que eu preciso ter a diversidade, a cultura forte tende a fazer com que as pessoas se adaptem às culturas da empresa. E daí você, ao invés de provocar e valorizar essa diversidade, né, essas diferenças, você acaba tendo uma equalização, uma normatização, então, desses valores. É uma barreira à mudança, como nós vamos discutir mais à frente, porque os valores, né, compartilhados não estão em concordância com aqueles que poderiam melhorar a eficácia da organização. Ou seja, diante de uma mudança drástica, da necessidade de uma mudança drástica dentro da empresa, por causa de risco em relação à sobrevivência da empresa, ou mudança de liderança, ou então
algum outro fator que é determinante e que questiona o status quo da empresa, se a empresa tem uma cultura muito forte, ela está arraigada muito fortemente naquilo que era feito no passado dentro da empresa, esses valores antigos podem ser um descompasso para uma nova postura da empresa no ambiente, no mercado, né? Então, ela pode ser, então, uma barreira bastante forte, um passivo. E barreira a aquisições e fusões. Nós vemos no jornal, né, com bastante frequência, a questão de fusões e aquisições de grandes empresas. Então, empresas com culturas diferentes, culturas organizacionais diferentes. A gente tem vários exemplos, né, quando o Santander comprou o Banco Real, enfim, vários exemplos nós temos na literatura de negócios, que são culturas totalmente diferentes e como que as pessoas precisam fazer a adaptação dessas culturas para que o negócio possa dar certo, né? Porque é muito recurso, né? É muito dinheiro envolvido nessas transações, então é importante que se tenha o cuidado não só de pensar no negócio em si, né? Mas pensar na necessidade da adaptação cultural, né? Aproveitar o melhor das duas culturas para que as pessoas possam se adaptar, as adquiridas, né? Possam se adaptar à cultura que vai dominar da adquirente no caso. Então as culturas devem sofrer um processo de adaptação para ser compatíveis entre si. Como é que a gente cria e sustenta uma cultura, né? Então, o criador de uma cultura organizacional dentro de uma empresa, ela normalmente está relacionada com os fundadores, né? Os fundadores é que trazem a história, né, de superação, as histórias que marcam realmente os valores primordiais dessa empresa. Então, os fundadores, eles podem, na verdade, trazer as pessoas, especialmente para reforçar esses valores, de três formas, né? Eles contratam, numa primeira etapa, pode só contratar e manter os funcionários que pensam e sentem as mesmas coisas que eles, né? E normalmente isso está muito focado na empresa familiar, né, que vai trazendo pessoas que compartilham os mesmos valores. Na segunda, os fundadores doutrinam e socializam esses funcionários de acordo com a sua forma de pensar e sentir. E, por fim, o comportamento dos fundadores estimula os funcionários a se identificar com eles e a internalizar seus valores, convicções e premissas, né? Então, aqui a gente está falando, na verdade, de um processo, né, bem inicial de socialização das pessoas. Então, eu identifico as pessoas que têm valores parecidos comigo, então eu socializo eles na medida em que eu digo da importância desses valores e os fundadores passam a ser exemplos, né, de comportamento para essas pessoas. Então, um processo de socialização, como nós falamos no slide anterior, ele se caracteriza por um processo de adaptação dos novos funcionários à cultura organizacional. Isso é fundamental quando a gente pensa na diferença de expectativa do funcionário novo que está entrando na empresa e da expectativa da empresa em relação a esse novo funcionário. Então, vocês, quando estiverem à procura de um emprego, vocês, obviamente, devem respeitar a questão dos seus valores, né? Claro que a gente diz que o primeiro dia de trabalho, né, é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Então, pressupõe que você busque empresas, busque atividades, ramos de negócio que são compatíveis com seus valores, né? Quais são os valores que essa empresa quais são os valores que são importantes para essa empresa? E será que eu me identifico para trabalhar nessa empresa? Então, essa expectativa em relação ao que você quer e o que a empresa tem a oferecer, isso normalmente a gente trabalha num processo de socialização. Essa socialização, então, nós dividimos em 3 etapas, que é pré-chegada, encontro, metamorfose, que vai gerar o que interessa para a gente, que são os resultados, que é melhorar a produtividade, o comprometimento das pessoas e diminuir a rotatividade, melhorar a satisfação das pessoas com o trabalho que elas desenvolvem, né? Então, tudo em comportamento organizacional está focado em como que eu melhor atinjo esses resultados, produtividade, comprometimento e diminuição de rotatividade. Então, no estágio de pré-chegada, é um período de aprendizagem
que acontece, então, antes que o novo funcionário entre para a organização. Então, é importante que você pesquise sobre a empresa, né? É importante que você tenha muito claro, né, quais são os valores que você tem como importantes, né, que você gostaria de serem, de terem um alinhamento junto com a empresa que você vai trabalhar. O estágio de encontro, um novo empregado vê, então, a organização como ele realmente é. É um processo de choque de realidade, ou seja, muitas vezes a sua expectativa em relação à empresa está muito distante, né, daquela ou daquilo que ela pode oferecer. Mas é importante esse processo de conhecer, né, quais são as suas atividades, quais são os estilos de liderança, né, o que a empresa valoriza, se ela é agressiva, se ela promove a inovação, se ela promove estabilidade, ou então, enfim, participação das pessoas. Então, é nesse período que você vai tomando mais consciência da realidade que você vai enfrentar no seu dia a dia. E o processo de metamorfose é um estágio onde você já está se ajustando às tarefas. Você concordou, tem uma fase dicotômica, né, e às vezes conflituosa, que é o que você estava esperando e o que a empresa realmente tem para te oferecer. Mas se você passa dessa fase, significa que você está já se ajustando às normas da empresa, às tarefas, ao grupo de trabalho, né, às regras da organização. Então, esse processo de socialização, nós temos socializações que são mais formais, né, que realmente separa um grupo novo de funcionários para passar por todo um processo de treinamento e desenvolvimento, para as pessoas entenderem realmente onde ela está, o que a organização faz, o que a organização espera delas e quais os resultados que se esperam dessas pessoas. E tem outros processos de socialização que são mais informais. A pessoa entra, né, ela não é segregada, separada do grupo, ela é colocada junto para trabalhar, né, no ambiente da organização, e ela vai assimilando, né, os valores importantes da empresa. Nós temos vários exemplos, né, o Banco do Brasil, os órgãos estatais, enfim, várias empresas têm um processo um ritual que marca muito a entrada, né, dos novos colaboradores. Então, tem-se os concursos públicos, e esse grupo que passou no concurso, enfim, ele é separado, então, do resto da organização por um período que nós chamamos de período probatório, né, onde a pessoa vai entender o que é a empresa, o que é a organização, a instituição, vai saber o que pode e o que não pode, né, quais são os atos que são, vamos dizer assim, que não são toleráveis dentro da empresa, os comportamentos, enfim, tudo, regras de conduta, etc. Nós vamos dar uma paradinha nesse módulo e iniciaremos na sequência com mais uma parte da aula.